Bom dia, amados irmãos, paz do Senhor Jesus, como vocês estão? Como foi a semana de vocês? Eu profetizo que o final de semana de vocês foi bem, para a glória de Deus, e que nossa semana vai continuar bem, porque só o motivo de eu e você ter acordado já é o motivo de dar glória a Deus. Amém? Em nome de Jesus, se você acordou bem, com saúde, tomou seu café, tomou seu banho, foi trabalhar, dá glória a Deus, que é porque Deus te ama e Deus não deixa o inimigo tocar em você. E te deu mais uma oportunidade para você realizar seus sonhos, buscar Ele e cumprir a sua missão dada por Deus aqui na terra. Amém, em nome de Jesus? E hoje eu vou fazer a live de um jeito diferente e vou procurar e vou fazer de tudo para resumir o máximo, para não ficar muito extensa a live, tá bom? Então o tema hoje é: como saber se esta luta foi permissão de Deus? Como você saber que a luta que você está passando, o processo, o sofrimento, a batalha, a guerra, não sei como é que se chama aí sua luta, como você saber que se foi Deus que colocou você por algum motivo para te dar a vitória, para você viver as promessas dele, porque se você tem uma promessa, se você é escolhido de Deus e você tem uma promessa, Deus não vai te entregar ela de todo jeito. Então, hoje você vai ter um direcionamento para você que sofre batalha constante, mas aqui eu tô falando batalha espiritual. Eu não tô falando batalha carnal, que eu e você passa todo dia. Quais são as batalhas carnais? É a gente ficar desempregado, é a gente lutar para arrumar um emprego, é a gente e aí não ter dificuldade, né? Se você é formado, se você tem todos os requisitos, se você vai para aquela entrevista não, se você vai deixar o currículo e você sai naquela certeza que aquele emprego é seu pelo que está escrito no seu currículo e pelo que pediu lá na empresa. Mas de repente você volta lá e aí você vê pessoas que não têm o estudo que você tem, você vê pessoas que não têm a capacidade que você tem, entrou no teu lugar. Aí é uma forma, aí você se pergunta: por que não deu certo aquela entrevista de emprego? Se na minha cabeça ia dar certo. Todos os requisitos que a empresa pediu estava lá no papel. Na hora da entrevista, eu tenho certeza que eu não deixei a desejar. Mas aí, outra pessoa que você vê que faz totalmente o contrário, entrou na vaga do emprego. Aí você se pergunta: por que aconteceu isso? Se já eu tô falando que já aconteceu comigo, né? Eu tô falando que já aconteceu comigo. Então, e isso já aconteceu comigo. A patroa, o patrão ficou encantados com o meu currículo, com o que eu falei, né? E eu até disse: se quiser que eu provo agora. Não precisa não, já tá vendo que você entende do negócio. E aí, quando eu fui de novo, outra pessoa que eu vi que não tinha nada a ver, ficou na vaga. Aí eu voltei com aquilo na cabeça. Eu disse: menina, isso foi coisa feita, que só pode. Aí até hoje, Deus me mostrar o tranca-rua. Entendeu? Aí quando de tanto eu orar para Deus, pessoas tomando meu lugar, pessoas invadindo meu espaço, pessoas me apunhalando pelas costas. Aí hoje, nesse processo de 6 anos que vai fazer em outubro, foi que Deus me mostrou o espírito chamado tranca-rua. Então, o tranca-rua foi quem foi o culpado por essa porta fechar e não se abrir para mim. Amém? Mas aí, como você saber se esse tranca-rua foi mandado por Deus, permitido por Deus, ou se esse tranca-rua foi mandado pelo inimigo? Esse é o direcionamento que eu tenho para você hoje e que é pergunta para todo mundo. Amém? E que eu só vim entender hoje, sendo cristão, sendo evangélica.
e obedecendo as escrituras. Amém? Ó. Mas primeiro eu vou dizer a palavra. Isaías, capítulo 22, de versículo 4. Portanto, digo, desviai de mim a vista, e chorarei amargamente. Não vos canseis, mas em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Você entendeu aí? Aqui, quem lê essa palavra, Deus vai dar várias visões. Deus vai dar diversas orientações para falar. Deus vai botar muitas palavras na boca. Eu leio ela hoje, mas se eu ler ela amanhã, o entendimento vai ser outro. Mas aqui o Senhor está dizendo assim: desviai, portanto digo, desviai de mim a vista e chorarei amargamente. Tem a ver com o que eu disse aí, como você saber a batalha. Porque quando a gente não quer nada com Deus, quando a gente não quer a correção de Deus, quando a gente não aceita o conserto de Deus, a palavra de Deus, e não obedece à lei de Deus, Deus permite o inimigo fazer nós chorar amargamente. Valéria da Silva, seja bem-vinda, Pai Senhor Jesus, minha amada. Um beijo no teu coração, irmã. Pai Senhor Jesus. Então você entendeu? Então é assim, quando Deus ordena algo para nós, ou quando Deus toca no nosso coração, que nós estamos fazendo algo errado para nós parar, e nós não para, aí ele entrega nós na mão do inimigo. Aí o inimigo faz nós chorar amargamente. Não é Deus que faz nós chorar amargamente, é o inimigo. É o inimigo que quer te ver chorando. É o inimigo que quer te ver sem nada. É o inimigo que quer te matar. É o inimigo que quer matar os teus. É o inimigo que quer te roubar, quer roubar os teus. Porque o inimigo roubando os teus, tu vai ver os teus tristes e vai te enfraquecer, vai te abalar espiritualmente e mentalmente e emocionalmente. Aí é uma porta pro desânimo entrar, pra fraqueza, pra preguiça, pra a revolta com Deus às vezes, porque Deus deixou, sabe? Mas aí quando nós entende direitinho as coisas do reino do céu e conhece um pouquinho do reino espiritual, hoje eu estou conhecendo mais o reino espiritual do céu do que o reino espiritual do inferno. Por quê? Porque eu nunca fui em terreiro de macumba para saber como é que eles agem lá. Então é por isso que eu sofri na mão deles, porque eu não sabia como eles agiam. E Deus precisou tocar em mim para eu conhecer esse outro lado, que era o inferno. Porque eu só sabia de céu. Eu só falava céu. Mas inferno era lá uma vez na vida que eu citava esse nome, quando eu não era cristão. E aí, Deus permitiu tocar em mim para eu conhecer o lado ruim, o lado escuro, o lado da escuridão, das trevas. Para hoje eu ter certeza que foi Deus que permitiu tocar em mim. Só que Deus permitiu tocar em mim, ó. A batalha de Deus. Como você saber a batalha de Deus? Um exemplo que eu vou te dar. Como você saber a batalha de Deus? Porque aqui eu já disse a palavra. Que a pessoa chora amargamente. E no final diz assim, ó. E no final diz o mistério. O porquê que vai chorar amargamente. No final diz assim, ó. Ó. Mas com... Deixa eu só ler só depois da vírgula. Deixa eu só procurar a vírgula aqui, é porque tá escuro. Para eu ler só depois da chorarei amargamente, não vos canseis, mas em consolar-me pela destruição da filha do meu povo. Pronto. No início, aqui a palavra tá dizendo que vai chorar amargamente. Vai chorar por quê? Por causa do pecado, da desobediência, de não querer conserto, de não querer a correção dada por Deus. Aí no final cita o porquê
Por quê? Porque tá tocando no escolhido de Deus, tá tocando no ungido de Deus, tá tocando numa pessoa que tá na obediência, tá tocando numa pessoa justa, tá tocando num órfão, tá tocando num pequeno, tá humilhando um pequeno. Você entende? Esse é o motivo que Deus permite alguém chorar amargamente. Aqui citou. Aqui a palavra foi bem sincera. O porquê que a pessoa chorou e o motivo que a pessoa chorou. A pessoa chorou pela desobediência e permitiu porque tocou onde não era para tocar. Mexeu onde não era para mexer. E aqui está dizendo, e eu vou dar uma visão que Deus me mostrou quando ele me mostrou. Eu vou dar uma visão, batalha do inimigo. Eu vou dar uma visão quando a batalha é do inimigo. Eu tava sofrendo assim uma coisa, meu Deus, era como se tudo tivesse fechado. Nada tivesse aberto. Para onde eu ia não dava certo. Para onde eu ia não dava certo. Eu disse, meu Deus, nem quando eu era do mundo, que eu bebia, que eu fumava, que eu me prostituía, que eu aceitava os pratinhos de Satanás, eu não passava esse sofrimento. E agora que eu estou em Cristo Jesus, por que eu estou sofrendo desse jeito? Agora que eu estou obedecendo, que eu deixei de fumar, deixei de beber, não estou me prostituindo, por que eu estou sofrendo desse jeito? Não era para eu estar mais feliz do que eu era antes, não. Aí vem aquela minha pergunta, Deus não é dono do ouro e da prata? Deus não é quem dá felicidade? E por que ele não está me dando essa felicidade? Porque no passado eu sabia que eu não tinha ela completa, porque eu estava de todo jeito. E agora que eu não estou de todo jeito, por que eu estou sofrendo? Então eram minhas perguntas, para entender o que eu estava passando dentro de mim. E aí eu não via resposta. Eu dizia, eu estou sofrendo, não é por causa do término da separação, não. Eu estou sofrendo, não é porque eu voltei para casa da minha mãe depois de tantos anos, não. Que eu já resolvi isso. Eu já resolvi isso na minha mente. Eu já lutei contra esse pensamento negativo e já botei os pingos nos is. Eu já aceitei. Então, a minha pergunta era porque eu já tinha aceitado. Eu já tinha aceitado a separação. Eu já tinha aceitado voltar para casa da minha mãe. Então, para mim, não tinha nenhum problema mais. Entende? Aí eu fui entender. Aí eu fui dizer, meu Deus do céu, então por que isso está acontecendo comigo? Aí, a batalha do inimigo. Aí eu pedi a Deus em visão, Deus, me mostra o que está acontecendo comigo. Aí Deus me mostrou. Aí Deus me mostrou em visão. Eu sentada na sala da minha casa, com uma irmã minha chamada Aparecida, e eu tava com um bebê do lado, só que o bebê não era meu filho, era uma pessoa moreninha, das perninhas bem fininhas, de cabelo cacheado, preto, e era um menino homem, só que era de cabelo cacheado preto. Mas aí eu estava com a minha irmã Aparecida de um lado, aí eu estava com um homem bem grandão, bem altão do outro lado, e ele estava de calça jeans e blusa azul.